Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente começa dando um tempinho aqui, fazendo um convite para vocês que começam a nos assistir agora. E você aí, Dani, você, Túlio e Jean Valério, vocês comecem a encaminhar a nossa live aí para os seus seguidores, comecem a convidar todos. Hoje a gente mais uma vez vai bater um papo aqui sobre muita coisa que aconteceu aí no final de semana para cá, todos os assuntos políticos. Vamos avaliar algumas nuances da política local e falar também sobre a política nacional, falar sobre CPI, falar sobre os acontecimentos do final de semana. Então, primeiro vou dar boa noite aqui a vocês e vocês já vão encaminhando aí, convidando as pessoas para participarem da nossa live. Boa noite, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Xará, Daniel Cabral, boa noite, Jean Valério, boa noite, Túlio Lemos, boa noite a todos que já estão começando a acompanhar, a nossa live, que tem de novo. E vamos embora, começar mais uma semana aí, com muita novidade para a gente comentar. Cada dia ficando maior o nosso tempo de live, né? Daqui a pouco a gente fica aí 2 horas no ar. Mas é isso aí, tem muito assunto. Se depender de Túlio Lemos, Dani, a gente fica assim, 2, 3 horas. Eu já vi Túlio fazer uma live de 4 horas. Por isso que a gente tem que controlar ele, porque se deixar ele vai embora. Tem que ter cuidado com o Túlio. Túlio Lemos 4 horas. A brincadeira com o Túlio era que era live de Fidel Castro. Ele passava 4 horas ao vivo nas lives. Boa noite, Túlio. Por falar nisso, por favor, dê uma boa noite e seja breve. Boa noite, Daniel Cabral, boa noite, Jean Valério, boa noite, Dani Freire, boa noite aos internautas acompanhando aí através do Novo Notícias no Instagram e algumas pessoas que acompanham também posteriormente pelo YouTube, né? Bom, a gente até ver se há como fazer essa ligação, esse link direto também pelo YouTube, né? Para que todos possam acompanhar e a gente discutir um pouco mais aí das coisas do nosso estado e do nosso país. Vamos sim, Túlio. Inclusive, a próxima live a gente já espera estar transmitindo ela ao vivo, tanto pelo Instagram, como a gente tem feito desde a semana passada, como também pelo YouTube do Novo Notícias. Boa noite, Jean Valério. Show de bola. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dani. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu queria fazer um teste aqui com vocês, porque, na verdade, essas transmissões elas têm sido como test drive para a gente, até mesmo esse formato diferente que vocês estão observando, né? E vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí conectado pode responder aqui embaixo um comentário, dá um legalzinho, se está ouvindo bem, faz um comentário, só para eu checar se o meu som está chegando legal para vocês. E eu queria pedir, antes da gente começar a debater sobre os temas de hoje, que a gente fizesse também aquele tradicional convite, né? Aqui embaixo do celular, ó, tem uma setinha, e eu vou pedir que vocês convidem pelo menos mais 10 pessoas. Então você vai aqui embaixo na setinha, ao vivo, e vamos aumentar a audiência dessa live. A gente está testando aqui um modelo de transmissão, mas a gente precisa que vocês convidem os amigos, aqueles amigos que querem ficar atualizados. Beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui o meu convite. É isso aí. Eu já estou fazendo meus convites aqui. Estou convidando os amigos, tem um monte de gente que está sempre aqui acompanhando a gente, mas quanto mais gente a gente puder conversar, participar com a gente, melhor. Vocês já fizeram os convites de vocês? Túlio, Dani, já podemos começar para valer? Sim, sim. Não sei mexer. Vamos assim, que o Túlio já está querendo desembestar aí, ó. Já está querendo falar, o homem. Não, Túlio já está. Túlio está na dúvida. Túlio, só para você não ficar na dúvida. Você vai lá embaixo no Instagram, nessa telinha que você está. Aí tem um desenho que parece um aviãozinho de papel, aqueles que você fazia lá em Macau, quando saía da escola do padre. Ele é aviãozinho de papel, e aí você clica nele, escolhe as pessoas que vão aparecer lá, que você pode convidar para participar da live. Tá certo. Acertou, Túlio Lemos? Se acertou, eu posso começar. Estou dependendo de você. Vamos lá, Daniel. Vamos tentar trazer uma dinâmica aí e falar dos temas. Eu só sei que Fábio Júnior está puto com o Fiuk. Vamos lá ver. Esse assunto do BBB é da live de amanhã, tá, Túlio? O assunto do BBB. Esse assunto vai entrar na nossa live, é? Amanhã vai ter live com o Diego Negrelos.
né? E ele está prometendo aí. Semana passada ele fez uma live na terça-feira, dia de paredão, e trouxe a Cacau, que foi a Potiguar, eu vi, foi muito legal. Foi muito bacana, eu assisti também a live com eles. Né? Cacau num momento bem diferente da vida dela, muito mais madura. Fazia um tempinho que eu não a vi. Eu conheci Cacau, na verdade, um pouco antes dela ir pro Big Brother. Eu trabalhava na TV Ponta Negra, ela foi fazer uma visita lá, à TV ainda, quando ela começou um programa de rádio, acredito, lá em Santa Cruz. Foi bem bacana. E hoje já, depois de ter passado pela experiência do BBB, ela participou dessa live com o Diego na semana passada. Eu estou falando disso porque a gente começou a falar de Fiuk, né? E amanhã o Diego volta aqui às 19 horas com a live, mas vamos para a nossa e vamos falar do que a gente veio falar, que foi de política. E a primeira pergunta para vocês, eu começo aqui com aquela que eu já lancei no Instagram mais cedo para vocês, né? Porque o final de semana eu li várias colunas, vários blogs, inclusive o de vocês, o de Dani e o de Túlio, falando muito sobre o próximo ano, a eleição de 2000. Foi Túlio e Jean, né? Sim. Falando muito sobre a eleição do ano que vem e sobre quem seria o adversário da governadora Fátima Bezerra. E eu vi muita coisa sobre Rogério Marinho e Fábio Faria. E a minha primeira pergunta para vocês vocês acreditam realmente que o ministro Rogério Marinho vai se candidatar ao governo do Estado, vai arriscar a disputa para o governo e não mais para deputado federal, que era o que ele vinha, que perdeu até a eleição passada para deputado federal? Ele vai para uma disputa majoritária? Eu começo hoje com Jean Valério. Bom, essa avaliação do ponto de vista do querer, o desejo pessoal do ex-deputado ministro Rogério Marinho é ser candidato ao Senado. E não passa pelos planos dele ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Muito embora seja uma vaga aí também que deverá ser muito disputada, mas Rogério sabe que ele ir para o Senado é melhor para ele. Tem um mandato de 8 anos aí, e já dizia o senador Agenor Maria, né, que o Senado, o céu precisa ser muito bom. Como é para ser melhor do que o Senado? O Senado é um céu, né? Digamos assim, o Senado é melhor é um céu para o... E Rogério sabe disso, é um hábil articulador. Ora, você veja que Rogério hoje não tem sequer um mandato de deputado federal e conseguiu conquistar aí o presidente Bolsonaro, mas também através de um trabalho que ele fez na reforma trabalhista, ajudou também na reforma previdenciária e acabou sendo premiado aí com o ministério. Ele demonstra uma hábil articulação política e se fortaleceu com o Bolsonaro exatamente por isso, por ter uma boa comunicação com o Congresso. Porém, para a disputa do Senado, só há uma vaga no Rio Grande do Norte. E existem 2 fortíssimos candidatos, que são Fábio Faria e Rogério. Rogério, hoje, eu diria que teria mais chances de disputar essa vaga sendo o candidato do presidente Bolsonaro. Isso porque Fábio Faria tem um compromisso também de eleger o pai deputado federal. Mas Fábio sonha ainda em disputar essa vaga no Senado. Eu, sinceramente, não acredito, pelo que já conversei com o Rogério, pelo que sondo de bastidores, que Rogério seja candidato ao governo do Estado. Rogério só tem um plano hoje, que é ser candidato ao Senado, e caso isso não venha a prosperar, essa possibilidade de candidatura, eu acredito que ele vá trilhar outro caminho, mas eu não acho que ele seja candidato ao governo do Estado. Quero ouvir Dani. O que é que você acha, Dani? Eu concordo com o Jean. Eu acho que Rogério, o plano de Rogério não é governo, né? Embora a gente tenha visto aí desde o ano passado algumas notas até nacionais, por exemplo, o jornal o Globo, em agosto, mais ou menos, do ano passado, se eu não me falha a memória, publicou uma matéria em que o título dizia mais ou menos assim, que de olho em virar governador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho estava saindo de austero a gastador, né, aquela história de querer furar o teto,
de gastos e etc., né? Então, a matéria nacional aí falando sobre a possibilidade, né, de Rogério, a vontade, na verdade, né, a matéria se referia a uma vontade de Rogério de ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Desde o ano passado que a gente vive um momento, acho que de um balão de ensaio, né, ele circulando e conversando nos bastidores e vendo o que é que vai dar, né? Então, acho que há um estudo nesse momento. E desde o ano passado a gente vê Rogério Marinho, com toda certeza, trabalhando no sentido de construir, né, um caminho aí para uma candidatura a um cargo em 2022, de Senado ou de governo, né? A gente não se fala em deputado federal para Rogério Marinho nesse momento, né? Mas pelo que eu vejo também, assim como o Jean, né, pelo que a gente escuta nos bastidores, né, de conversas, nesse momento a chapa seria Álvaro Dias para o governo e Rogério Marinho para o Senado. E aí, nessa questão do Senado, haveria realmente, possivelmente poderia haver uma disputa entre Fábio Faria e Rogério Marinho, é o que está sendo colocado, mas eu também tenho minhas dúvidas com relação a Fábio tentar arriscar aí uma candidatura ao Senado, embora ele esteja ministro das comunicações de Bolsonaro, enfim. Fala-se também numa disputa de atenção com relação ao bolsonarismo, né, aqui no Rio Grande do Norte, entre Rogério e Fábio, né, para ver quem é que consegue aí uma maior atenção. Mas eu acho que nesse quesito Rogério está muito na frente de Fábio, né? A gente vê muito Rogério no Rio Grande do Norte, trazendo obras, né, inaugurando coisas importantes, né, estruturais aqui no estado do Rio Grande do Norte, e também com a ligação muito forte, eu diria, com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, acho que Fábio tem uma aproximação maior por conta de Silvio Santos, né? Mas eu acho que Rogério nutre uma simpatia muito grande de Bolsonaro, está totalmente alinhado, né, ao bolsonarismo, ao que Bolsonaro quer dos seus ministros. Acho que ele atende, a gente falou de Fábio naquele dia, né, que Fábio segue a cartilha, e eu acho que o Rogério também segue muito bem essa cartilha. Fábio não tem tanto a perder, porque tem o cargo de deputado, mas Rogério precisa, nesse momento, para sair fortalecido e iniciar 2022 fortalecido, e estar ocupando um ministério, que é esse ministério que ele ocupa nesse momento, né? Então, eu acho que Rogério tem vontade, tem o desejo e tem trabalhado para uma candidatura ao Senado Federal, e aí numa chapa em que levaria Álvaro Dias a uma candidatura ao governo. Eu sei que Álvaro tem dito que não, né? Ele afirma categoricamente que não será candidato, mas há indícios, mesmo que sinais ainda não tão fortes, na minha visão, de que ele sim pensa e até trabalha aí já nos bastidores, talvez uma candidatura ao governo do estado. Ele isso foi até uma nota minha na coluna no Agora RN, né, de que o prefeito Natal Álvaro Dias, ele mudou o nome do seu perfil no Instagram. Ele saiu de Álvaro Prefeito para Álvaro Dias RN, né? Então ele estadualizou o seu nome ali naquele momento. Eu entendi como um sinal a quem não acredite que ele vá arriscar, né, deixar o seu mandato aí mandato não, cargo, né, de prefeito de Natal para essa disputa. Ao meu ver, e ao que eu escuto, sim, há a chance de Álvaro Dias sair candidato ao governo. Túlio Lemos, sua opinião. Eu já começo pelo fim aí de Daniel. Eu acho que não existe duas. Eu estava vendo você assim. Eu falando você assim. Não existe duas Vilmas, né? Não existe, as circunstâncias não permitem isso. A gente está com um exemplo fresquinho aí, que foi Carlos Eduardo, que deixou um mandato bem avaliado, um mandato que ele iria desempenhar um papel, se consolidar como liderança estadual, e aí sim, talvez agora, ser candidato a governador com um retrospecto positivo. Ele foi candidato e teve aí uma fragorosa derrota de estar sem mandato, sem poder nem dar um pio sobre a Prefeitura de Natal, imagine, na política estadual. Isso não quer dizer que ele morreu. Em política ninguém morre, sempre renasce.
A Luiz Alves perdeu uma eleição por 107 mil votos, posteriormente elegeu 2 filhos, o genro foi ministro, então política sempre há uma renovação. A questão é que Álvaro, saindo da prefeitura, ele entregaria a prefeitura para Carlos Eduardo, que não é a pessoa mais indicada, Carlos Eduardo de forma indireta, né? Porque entregaria para a Ilha, que é a vice-prefeita, filha do saudoso ex-governador Cortês Pereira, e naturalmente que ela, por ser uma pessoa puramente técnica, não iria dar esse respaldo a uma candidatura de Álvaro ao governo, nem estruturalmente, nem financeiramente, nem politicamente, ou seja, ele perderia o apoio, o respaldo, vamos dizer assim, do maior colégio eleitoral. E tem um detalhe, hoje o projeto principal de Álvaro, na verdade, é eleger o filho dele, adjunto deputado estadual. Esse é o projeto principal que ele consegue realizar sem grandes dificuldades, mantendo-se no cargo de prefeito, sem colocar em risco a sua carreira política do futuro. Até porque Álvaro está vendo lá na frente. O nosso nível de renovação ele é muito pequeno. Né? Você saiu aí, os pais saíram, vamos dizer assim, Garibaldi, Agripino e tal, e os filhos não estão assumindo o papel de protagonismo na política estadual. Essa que é a verdade. Robson sai, mas Fábio não está com esse peso para assumir esse protagonismo. Então, Álvaro pode ver que lá na frente ele pode efetivamente passar a exercer esse papel que as urnas podem abrir para ele. Quanto à questão do cargo, Jean diz, Rogério gostaria do Senado, qualquer político gostaria do Senado, é um mandato em que, no sistema que nós temos hoje, bicameral, o Senado tem um peso maior. Enquanto você tem 513 parlamentares, você tem 81 senadores. Né? O Senado é uma casa revisora da Câmara, então tem todo um peso diferenciado. O Senado é uma casa de ex-governadores, é uma casa de políticos já tarimbados, então é realmente o local onde todos gostariam de ir, com um detalhe, é o mandato de 8 anos, você participa de uma eleição e ganha 2, né? Você é 2 em 1, você não precisa participar da seguinte. É o caso de Fátima, que foi porque quis realmente disputar o governo, mas o mandato dela iria até 2022. Bom, então, há um detalhe aí que eu gostaria de chamar a atenção, é o fato de que não vislumbro ninguém com o potencial de Stevenson Valentim para sair candidato com luz própria, sem o amparo de uma chapa. Stevenson foi candidato e não precisou sequer dizer em quem ele ia votar para governador. Isso é um detalhe. Ele foi assim, ele conseguiu assim, mas o formato da candidatura dele foi outro. Ver Rogério hoje vislumbrar uma candidatura majoritária, no caso do Senado da República, é preciso ver que chapa ele iria participar, integrar. Fábio e Rogério, hoje eu vejo como uma chapa que pode ganhar níveis de competitividade, mas sinceramente não vejo com esse apelo pessoal, apelo eleitoral, a ponto de dizer que vai mexer com o cenário político estadual. Né? Vejo eu também concordo, Túlio. Vejo que eles podem realmente. Então, e todos dois, apesar de dizer que eles não têm muito o que perder, principalmente Fábio pode ser candidato por São Paulo, pode ser candidato para o Rio Grande do Norte a pedido, vamos dizer assim, do presidente, e o pai ser federal, uma coisa assim, Robson, mas o caso de Rogério é um caso à parte. Inclusive, eu soube de uma informação, as pessoas querendo, a fofoca da política na história, né? Querendo saber por que Rogério era tão forte com Bolsonaro. Aí eu disse, não, deve ser por conta do papel que ele desempenhou na questão da reforma da Previdência, da trabalhista e posteriormente da Previdência, que ele foi muito corajoso, né, botou a cara a tapa mesmo, apanhou bastante, perdeu a eleição por conta disso, mas foi corajoso. Né? E aí a pessoa disse, não foi só isso. É que no momento em que Maria do Rosário, naquela discussão que houve entre Bolsonaro, deputado e Maria do Rosário, Bolsonaro disse que ela não servia nem para ser estuprada, que era muito feia, aquela coisa, uma coisa brutal, né? Um crime, né? De agressão. Ele foi processado pela Comissão de Ética
buscou algumas testemunhas e, naquele momento, uma das testemunhas de Bolsonaro contra Maria do Rosário foi Rogério Marinho. E isso fez com que houvesse uma aproximação pessoal muito grande, que desenrolou aí numa relação política de fortalecimento. Hoje, Rogério, como você bem disse, Dan, sem mandato, mas hoje é um dos homens mais importantes do governo federal, em se tratando do Rio Grande do Norte, mas na política nacional, ou seja, na política não, no governo federal. E só para concluir, há um detalhe nisso tudo que faz toda a diferença. Uma coisa é quando você é candidato, amparado por um guarda-chuva fortalecido, que é um governo que vem fortalecido. Outra coisa é quando este governo, como é o caso de hoje, não está tão fortalecido quanto esteve ontem. Então, política, como já dizia Magalhães Pinto, é como uma nuvem. Você olha para o céu, está formado de uma maneira. Quando você olha de novo, Exato. é outra. Agora, por isso que eu digo que é um balão de ensaio nesse momento. Não tem nada concreto. Eles ainda estão ali, né, vendo o céu, aqui, digamos assim. Né, me permitam uma observação, Dani, Túlio e Jean. Vocês não... Eu estou olhando para um palanque de oposição, onde vocês falaram aqui em Rogério Marinho e Fábio Faria. Depois falaram em Álvaro Dias. Eu acrescento aí a esse mesmo grupo, até por questões partidárias, mesmo que não revele hoje pessoal, a sua só um clara... Aí, tem um problema de áudio aí, parece. Oi, tá? está me ouvindo? Qual? De quem? Áudio de quem? Está sem som. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Está sem som. Tá, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Ok, então vamos lá. Não, você nós não estamos acha... ouvindo. Os internautas não estão nos ouvindo. Vamos testar aí. Não estão ouvindo ninguém? Som, vocês estão ouvindo? Oi. Grande Caio. O som tá normal sim, eu acabei de testar aqui, tá? Voltou. Se houve algum corte, voltou. Dá para ouvir sim. Então vamos lá. Eu quero fazer a seguinte observação para vocês. Vocês acabaram de falar de uma chapa onde há uma disputa, por exemplo, de Fábio Faria com Rogério Marinho. Os dois aí com sonho de Senado e tal. Mas aí eu estou colocando no mesmo grupo político, no mesmo lado, ainda Álvaro Dias, que vocês também citaram, e aí eu trago também para esse mesmo grupo o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza. E aí a minha pergunta para vocês é, quando vocês falam que não tem um apelo, uma chapa onde estaria aí Rogério e Fábio, quando você junta todos esses políticos de oposição, vocês não acham que isso... Ezequiel de oposição, Bom... Ezequiel está no partido. A tendência... Mas quem é de oposição? Ezequiel é oposição? Ezequiel oposição hoje Ezequiel é uma melancia ao que eu termine, né? Vocês vão deixar ou só Túlio Lemos fala aqui? Não, é porque você coloca Não, calma, deixa ele terminar para eu entender a pergunta dele. Ezequiel como político de oposição, quando na verdade é quem mais defende o governo, né? Ele é vermelho por dentro e verde por fora, é isso? Olha, eu soube, eu fiquei sabendo que já, inclusive, há aí a possibilidade de conversas entre Fátima e entre o governo, a governadora Fátima e Ezequiel aí. Sim, inclusive e aí ele saindo candidato ao Senado para também. O governo, e é claro que para a Fátima seria um candidato dos sonhos. Ezequiel é o candidato ao Senado. Só que essa própria chapa de Fátima está congestionada. Tem um senador hoje do PT que quer ser candidato à reeleição. Mas depende do interesse, se não será, né? não sei. Mas aí deixa eu tentar concluir a minha pergunta. Colocando no mesmo palanque ou do mesmo lado essas pessoas, no momento em que Ezequiel realmente mostrar qual é a cor dele, se ele é vermelho ou se ele é verde, ou se ele vai ser eternamente melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Vocês não estão calma, hoje é aniversário, viu, do presidente da Assembleia. Hoje é aniversário dele. Não está nem ouvindo a gente porque está comemorando. Vocês não estariam subestimando esse grupo, essas pessoas juntas no mesmo palanque? Está congestionado realmente, né? Agora eu estou falando de força política. Eu estou falando de força política. Estou falando de Fábio Faria. Eu acredito estou falando de Rogério Marinho, estado... de 2 ministros. Eu estou falando de um prefeito da capital que teve uma eleição consolidada, uma reeleição consolidada. Gente, tira o presidente da Assembleia, já que vocês quase pulam da tela para bater em mim, que eu disse que ele estava na oposição. Tira o presidente da Assembleia por enquanto. Vocês não estão subestimando esse grupo político? Vai, Túlio. Diga aí, não.
Não, eu ia voltar um pouquinho atrás, não era nem isso, mas era falando que a gente está falando sobre esse pessoal de oposição, né? Pelo menos alguns com certeza, né? Disputando a eleição. E é como Túlio disse, a gente tem que ver como é que está o cenário com relação à força do presidente da República aqui no Rio Grande do Norte, né? E aí eu vi nas últimas pesquisas, algumas feitas em algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, a última delas em Currais Novos, eu vi no blog do Barreto, uma rejeição de 60% de Bolsonaro lá em Currais Novos, né? E essa rejeição vem se repetindo em várias cidades, né, que estão fazendo algumas pesquisas já do Rio Grande do Norte, né? Então, até que ponto Rogério, Fábio e até Ezequiel, se for realmente oposição, né, digamos assim, até que ponto eles teriam força realmente para mudar um cenário que, na minha opinião, já está desenhado com Fátima reeleita para o governo do Estado e muito provavelmente elegendo também um senador. Parou aí. Não, para mim não. E aí, Túlio? Mas aí, Dani, como? Fátima reeleito, calma, ainda tá cedo. Não, é o que mostram, calma, eu sei. Tanto é que eu tô falando de balão de ensaio, mas atualmente, no cenário hoje, se você olhar hoje, Fátima não tem um candidato que possa derrotá-la para o governo do Estado. Será que aparece daqui para o ano que vem? Quem seria? Álvaro Dias? Que hoje ela não existe uma candidatura posta e não existe ninguém fazendo oposição e atraindo para si essa atenção para ser aí o contraponto dela. De fato, isso não existe. Enquanto Na verdade, não existe, tem, né? É o prefeito de Natal, né, que tem feito isso. Ele tem feito isso, mas não é um candidato não declarado, digamos assim. Não declarado. Eu queria discordar também de Túlio na resposta anterior. Eu acho que Álvaro Dias é candidatíssimo, apesar de dizer que não é. Eu também acho. Que ele é candidatíssimo e está muito Quantos a gente já viu Rogério negando que seria candidato e acabou sendo, né? O próprio Carlos Eduardo foi um, negou até as últimas, né, que ia sair para ser candidato, a gente sabendo que ele seria candidato, né, ao governo. Na verdade, teria aí cerca de um ano para isso, né? Ele tem muito tempo ainda, né? Teria que sair em abril. Então, veja só, ano que vem. A gente está falando de uma realidade de hoje, quando, na verdade, qual é o cenário, por exemplo? Vamos raciocinar com um cenário positivo para a Fátima. Que ela chegue, consiga continuar pagando em dia, o governo sem se envolver em escândalos, Lula em ascensão, tudo isso são cenários positivos para ela. Álvaro não vai. Vamos dizer que Fátima entre em queda, atrase salário, cria uma dificuldade, aí vem o nome naturalmente, a necessidade de alguém para combatê-la. Então, isso tudo, Álvaro, quando ele fala nessa questão de estadualização do nome, é justamente para isso. Ele precisa estar pronto para decidir até pelo não. Mas, se quiser o sim, ele também vai fazê-lo, né? Vilma ouviu algumas pessoas, e dentre elas, a mãe dela, eu fiz até uma entrevista com Dona Sali, e ela disse, mamãe, eu estou pensando em renunciar e ser candidata ao governo do Estado. O que é que a senhora acha? Ela, já sabendo de tudo, queria só ouvir, né? A Dona Sali disse, minha filha, escute seu coração, faça o que o seu coração mandar. Ela já estava decidida, o coração, a cabeça, os pulmões, tudo já estava decidido para ir para a rua, porque ela naquele momento vislumbrava que existia uma disputa com os dois Fernando, Freire e Bezerra, e ela tinha um potencial de entrar como novo, um espaço ali, de fazer um trabalho em que os dois, cada um chamava o outro de ladrão, e ela dizia, eles estão certos, e saindo aí e correndo por fora, né? Então, Álvaro pode chegar em abril do próximo ano, vislumbrar um cenário de terra arrasada do governo do Estado, Fátima sem poder andar na rua, os servidores matando ela, tudo bem. Aí ele vai e diz, aqui estou eu para salvar o Estado, como eu salvei a prefeitura. Mas ele pode enfrentar também, ou encontrar um cenário absolutamente desvantajoso para ele, e ele ficar quieto no canto dele, como prefeito, terminar o mandato, tudo isso é a partir do próximo ano. O fato hoje, concordando com o que Daniela Freire disse, é que hoje não vejo um candidato com potencial eleitoral e amparo político para combater Fátima Bezerra. Pode ser que amanhã se forme um grupo fortalecido politicamente a ponto de fazer medo a Fátima e fazer com que ela busque, por exemplo, na oposição
ou no meio, vamos considerar assim, independente, alguém para fazer força. Por exemplo, Fátima pode buscar o MDB, Fátima pode buscar Henrique, pode buscar Garibaldi junto com o Valtinho, enfim. Eu estou citando situações que são perfeitamente Mas me diga possíveis. uma coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não acha que hoje o nome que personifica aqui, no Rio Grande do Norte, mas mais aqui na capital, é uma oposição ao governo Fátima, não é o prefeito Natal? Nesse momento, não é ele que personifica essa oposição ao governo? Ele personifica. Agora eu fiz uma matéria nesse final de semana, inclusive, com números, com dados, com percentuais, com comparativos, mostrando que Natal não decide a eleição. Sim, a eleição sim, pode até com toda passar por certeza, Natal. é verdade. É o maior colégio eleitoral. No meu blog lá, blog Túlio Lemos, eu fiz essa avaliação mostrando que a vitória de Carlos Eduardo duplamente, né, em Natal foi insuficiente para que ele fizesse um temor a Fátima. Tanto é que ela ganhou com 267 mil votos de maioria. E se você retirar Natal da maioria... essa rejeição de Bolsonaro aí no resto do estado, não na capital, mas no resto do estado, né? Justamente. E naquele momento mas não existia, aí a avaliação, né, que você fez de Fátima, ela também serve para Bolsonaro. E hoje talvez ele não esteja bem avaliado, mas quem sabe amanhã possa estar bem avaliado, né? Sim. O que eu vejo... Agora, trazendo para Carlos Eduardo, até bem pouco tempo, ele está meio perdido aí, né? Porque até bem pouco tempo ele fazia uma oposição dura a Fátima Bezerra. Depois passou a fazer oposição a Bolsonaro. Total. Então, e agora ele está ali no meio campo, está batendo mais em Bolsonaro, porque de forma inteligente percebe o desgaste crescendo, e está, talvez, dizem que há acenos para a governadora Fátima, que hoje talvez ele se encaixaria melhor numa chapa. Porém, a governadora Fátima tem um senador do partido dela, todos sabem, e outras possibilidades para agregar. Mas quem sabe aí pode surgir um Carlos Eduardo vice de Fátima? De jeito nenhum. A vaidade permite tudo. Carlos Eduardo, o ego dele é bem maior. Eu também acho que não. Acho mais fácil ele tentar a prefeitura mais para frente. Existem alguns políticos do Estado que podem... Queria pedir a vocês... Não, eu ia só falar rapidinho assim. Existem alguns políticos... Se for rápido, Túlio, eu dou aí. Mas existem alguns políticos no Estado que podem migrar, oscilar posições e tal, e outros não, né? Por exemplo, Vilma foi que terminou a carreira política dela como vereadora, apesar de não bater com o perfil dela também, que de certa forma era muito vaidosa, mas terminou como vereadora. Lavou, foi tudo na política e terminou como deputada estadual. Em Pernambuco, os governadores saem candidatos ao Senado, depois sai a deputado federal. Aqui no Rio Grande do Norte, Geraldo passou 3 eleições sem conquistar um mandato, porque ele não consegue ser candidato a deputado federal, porque ele não permite baixar, porque ele já foi senador para federal. Agripino foi agora, né? Diga-se de passagem, lutou muito contra a própria vaidade para ser candidato a deputado federal, saindo do pedestal de Senado, mas terminou perdendo a eleição, porque demorou muito a fazer aquela migração do eleitorado de Felipe para ele, das lideranças, e terminou perdendo a eleição. Então é muito difícil aqui na classe política aceitar sair de um patamar para outro. Tá, então vamos lá, vamos para frente. A gente já está há 35 minutos discutindo aqui a eleição de 2022. Não acredito, não. Sério isso? Eu sei que esse assunto rende, tem muita gente, inclusive, aqui dando opinião também. Queria deixar um abraço aqui para o Paulinho, que está dizendo aqui que eu acredito que só Álvaro pode tirar de Fátima. Miraneide, nem político hoje é uma decepção, nenhum salva. Ela está dando aqui a opinião dela. Kildare também. Não vamos generalizar, né? Tem muita gente aqui comentando essa questão da eleição do próximo ano, sobre as possibilidades e quem... Aqui já tem torcida, né? Na verdade, a opinião demonstra claramente essa torcida por um ou por outro.
levando em conta, evidentemente, eu quero até fazer uma observação, uma opinião minha muito rápida para a gente virar esse assunto. Eu acho que a gente vive um reflexo muito forte dessa nacionalização da disputa de um lado e de outro, né? Tanto é que isso não chegou aqui. E quando chega em figuras, por exemplo, como o próprio senador Stevenson. Ele, que até pouco tempo atrás a gente conversava com algumas pessoas de institutos de pesquisa que já começaram a fazer alguns trabalhos de pesquisa, diziam que Stevenson estava aparecia bem na disputa para um eventual governo do Estado, disputando ali com a governadora Fátima Bezerra. Então fica muito claro essa nacionalização, essa coisa de direita extremista e de esquerda configurado no Partido dos Trabalhadores. E isso acaba vindo para cá de tal forma que a gente não vê, por exemplo, um grande nome já disputando aí, despontando para a candidatura de oposição à governadora Fátima Bezerra, nome que não seja como os que vocês já colocaram, principalmente do próprio prefeito Álvaro Dias, que tem usado a sua atuação enquanto prefeito da cidade, né, para realmente deixar bem claro essa posição de oposição ao governo Fátima Bezerra. Mas eu vou pular esse assunto aí, a gente vai para o próximo programa, a gente pode conversar mais, uma próxima live, e eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse fim de semana, eu queria a opinião de vocês. A gente teve uma reviravolta nos decretos, né? O Supremo, o ministro Alexandre Moraes disse que o que prevalece são os decretos do governo do Estado. E é só lembrando uma coisa, o que prevalece para a Justiça não é só porque é o governo do Estado. O decreto que tiver mais endurecimento das ações contra a Covid, exatamente, esses decretos vão sempre ter mais força, segundo a Justiça, e prevalecer diante daqueles que, de certa forma, afrouxam mais as medidas contra a Covid. Essa é uma decisão que a Justiça tem tomado, tem sido regra para a Justiça. Mas o que a gente viu é que no meio dessa confusão de qual decreto vale, se fecha bar, qual hora, se é proibido bebida alcoólica ou não, se eu posso ir para a rua ou não posso ir para a rua num dia de domingo. O que se viu, e as imagens mostraram e se espalharam pela internet e aí pelos portais, inclusive o Novo Notícias cobriu isso de forma bem bacana, trazendo muitas imagens, foi uma verdadeira aglomeração, por exemplo, na praia de Ponta Negra. E eu queria a opinião de vocês, vou começar com quem falou menos aí nesse momento, que foi Jean Valério. Até agora não deixaram Jean falar. Eu queria ouvir a opinião de Jean a respeito desse momento que a gente viu, que bastou uma certa incerteza em relação ao que valia ou não valia, para que as pessoas fossem às ruas e, principalmente, houvesse essa aglomeração absurda na praia de Ponta Negra. Jean Valério. Está sem áudio. Jean, você está sem áudio. Bom, Daniel, eu acho que a população ainda não entendeu a gravidade e eu até compreendo o que a governadora vem tentando fazer. Quando ela mantém o endurecimento dessas regras, quando ela não flexibiliza tanto, é exatamente dando um sinal para a sociedade, para que a sociedade continue adotando os cuidados, porque as mortes continuam acontecendo, as UTIs continuam lotadas, embora tenha reduzido bastante, mas, por outro lado, a nossa economia não aguenta tanto tempo. Então, essa questão dos bares, por exemplo, que foi talvez a principal polêmica, é um segmento importante que vem sofrendo consequências gravíssimas do ponto de vista econômico. E não faz sentido para um bar funcionar se não for vender bebida alcoólica. Então, o bar só faz sentido para ele existir e funcionar se ele puder vender sua bebida alcoólica. Ora, se você, nesse ponto, eu discordo da governadora, compreendo em vários outros, mas nesse ponto, se você proíbe a venda de bebida alcoólica, você já está restringindo os horários de funcionamento e exigindo vários protocolos rígidos. Os bares estão adotando os cuidados, os restaurantes estão adotando os cuidados. Quando você proíbe, por exemplo, de vender bebida alcoólica, você praticamente inviabiliza aquele funcionamento. Isso é uma questão específica. Em relação às aglomerações pontuais que nós vimos, é exatamente isso. Não é culpa de Bolsonaro, não é culpa do prefeito de Natal, Álvaro Dias, não é culpa da governadora. É a própria população que ainda não se conscientizou e que comete
atos daqueles, aglomerações absurdas no meio ainda de uma crise. Então, como é que o governo vai se sentir confortável em flexibilizar quando a própria população, num primeiro sinal, já dá esses exemplos mais negativos que podem contribuir, claro, para uma nova superlotação, já fala-se até em terceira onda. Então, a gente tem que ir com muita cautela, tem que ir flexibilizando aos poucos. Porém, eu acho importante que a governadora não perca o time dessa questão econômica, porque muitas vezes, por exemplo, alguns prefeitos se aproveitam desse momento para fazer uma jogada mais populista junto a esses setores econômicos, fazendo parecer que ele está preocupado com a geração de empregos, com a economia, quando na verdade é muito mais uma jogada populista, tá? E nesse aspecto, eu acho que a governadora não pode perder o time. Precisa endurecer as regras, mas a economia precisa voltar a funcionar da forma que a gente vinha convivendo, com todos os protocolos, mas a gente vinha convivendo e a economia vinha sendo retomada. Quero ouvir a opinião de Dani. Eu vou discordar de Jean. Eu acho que o governo federal, a Prefeitura de Natal, esses dois principalmente, têm muita culpa no que acontece com relação às aglomerações, sim. Já que o próprio presidente da República, ele incentiva isso, né? Na televisão, enfim, faz um ano que o presidente incentiva as pessoas a aglomerarem. Ele próprio aglomera, não usa máscara, isso já é um incentivo, né? Eu não vou dizer que ele manda as pessoas irem para a rua aglomerar, né? Ele fala na questão do trabalho, mas no momento em que ele próprio aglomera sem máscara, ali ele já está incentivando as pessoas, né? Mas para mim o ponto principal não é nem esse, né? Aliás, também tem a questão do decreto da prefeitura, que sempre quer flexibilizar mais do que o governo, e isso deixa a população totalmente confusa, né? A população fica confusa. Mas se o prefeito está dizendo que pode, né, que a gente pode flexibilizar aqui, então está tudo bem. Enfim, mas para mim um detalhe importante e que eu acho que reflete diretamente nas aglomerações que a gente viu em Ponta Negra, e não apenas lá, porque a gente sabe que não é apenas ali que aglomera, a gente sabe que as pessoas estão fazendo festinhas escondidas, né, com muita gente, então aglomera em todo canto, é a falta de uma propaganda educativa maciça por parte, principalmente do governo federal, que eu acho que deveria estar fazendo desde o início, né, da pandemia, aquela propaganda na televisão o tempo inteiro, no rádio, dizendo que as pessoas não podem aglomerar, que o vírus ainda está aí, que apesar de ter melhorado a situação, ainda é muito grave, porque é muito grave, a gente está numa situação que está melhor do que algumas semanas atrás, mas se você comparar com o pico da onda no ano passado, a gente ainda está muito ruim. A gente tem um número de mortes por dia maior do que o máximo de mortes que a gente teve na primeira onda, né? Então, eu acho que falta aí uma campanha publicitária forte, educativa, né, para as pessoas. Não aglomere, use máscara, enfim, para fortalecer isso, né? O governo federal precisou haver uma determinação da Justiça Federal, eu estava vendo agora no início do ano, para que o governo federal tomasse providências e fizesse uma campanha nas redes sociais a respeito disso, né? Então, eu acho fraquíssima essa condução que precisaria ser feita para educar a população brasileira, né? Você não pode apenas fazer uma propaganda usando redes sociais, fazer campanhas usando redes sociais. Eu acho que tem que ir para a televisão, tem que ir para o rádio e tem que ser o tempo inteiro, né? Porque as pessoas elas ficam sem saber, né? O presidente aglomera, a governadora diz que não, o prefeito já libera ali alguma coisa, isso causa uma confusão na população. E a tendência do ser humano, não é socializar, aglomerar, e se a população não tem aquela pressão, né, aquela campanha o tempo inteiro falando que você precisa, que você não pode aglomerar, senão você pode se contaminar ou contaminar um parente, que vai morrer alguém, que você vai ser entubado, que não vai ter leito no hospital, né? Precisa ser realmente uma campanha dura, como por exemplo o Detran aqui no Rio Grande do Norte já fez campanhas duríssimas, colocava até carros acidentados, expostos nas avenidas aqui de Natal, para que as pessoas realmente se choquem com aquilo, a propaganda na caixa de cigarro, por exemplo, ali atrás,
Né? Então, são propagandas que pressionam a população, que faz com que a população realmente esteja atenta a isso aí. Na minha opinião, falta isso e falta também fiscalização, principalmente por parte da Prefeitura de Natal. Né? Você falou aí em carteira de cigarro. Você já viu alguém deixar de fumar porque na carteira está dizendo que vai ficar impotente ou vai pegar uma doença? Eu não vi. Já sim, funciona. Não, senhor. Não acredito que funcione. Senão, para que teria campanha de vacinação, por exemplo? Não, aí é diferente. Não, mas eu estou fazendo uma comparação. É uma comparação que quando você pressiona, quando você faz uma campanha e que você é dura ali, eu acho que realmente funciona. Não, a dureza hoje não é mais na questão da campanha em massa. A dureza tem que ser na fiscalização e em eventual punição. Se você está dizendo que determinado ambiente não pode funcionar ou funcionar parcialmente e houver uma fiscalização, as pessoas vão respeitar com medo. A gente tem, no Brasil principalmente, tem uma cultura de não respeitar regras, mas sim temê-las por conta de algum tipo de repressão, seja uma furada no bolso, seja uma ameaça de prisão, de detenção, de qualquer coisa. O nível de educação nosso é muito abaixo da conscientização. A gente está falando de que vidas humanas podem ser perdidas porque eu vou em tal lugar e vou aglomerar e vou não sei o quê. E as pessoas estão continuando fazendo. Claro, então, nós temos um exemplo no governo federal contra isso. Teve o seu momento. Acho que o governo federal o presidente terminou fazendo uma campanha muito mais contraproducente a isso. Quando se falava em isolamento, em uso da máscara, ele fazia exatamente o inverso, e é o exemplo que se dá do mandatário maior da nação. Hoje, isso não vai mais resolver. Não é ele andando de máscara ou com máscara, não é isso. A questão é justamente o seguinte: as pessoas não tiveram conscientização. Acredito que agora a luta maior é pela vacina. Por quê? Porque não é a campanha que vai diminuir. As pessoas, naturalmente, quando a gente vê um lockdown parcial, realmente reduz o número de mortes, reduz o número de internações. Isso é importante. Os governantes ficam com essa preocupação, a gente vê isso. Mas o que a gente vê, foi visto em São Paulo, em Brasília, no Rio, no Brasil com 500 inteiro. pessoas. No Brasil inteiro. Então, você vê que a conscientização não é o forte do brasileiro. Mas é porque não houve a conscientização. Você não usa o cinto de segurança no carro porque você acha que ele vai lhe proteger. Você usa porque, se não usar, você vai ser multado. Então, esse é o nível de conscientização que nós temos aqui no Brasil. Temos que trabalhar uma mudança cultural, que isso leva décadas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de algo mais grave, mais forte, mais chamativo e que funcione na prática. E aí, essa briga de decreto terminou produzindo uma situação de dúvidas. E aí, o bar que eu vou vai ficar aberto? Eu posso beber? Não, eu vou no bar e vou pedir uma lata de leite? Então, é uma coisa realmente complicada, porque foi politizada a coisa. O governo de Fátima é PT, o governo de Álvaro é PSDB, e eles não conseguem se entender para falar uma linguagem só, que a vida não tem partido. Tem que deixar essa disputa besta política de lado e produzir uma união que as pessoas vejam, e não Álvaro ficar aqui de espreita. Fátima botou um decreto que abriu o comércio até tal hora, abriu certos tipos de comércio. Eu vou pegar esse segmento para mim, vou abrir até mais tarde, vou dizer não sei o quê. É isso que aconteceu. E você viu que quando eles tiveram um decreto em comum... Eu também quero só fazer uma. Peraí, vamos organizar. Primeiras damas, é rápido, é uma frase. Vai ser rápido. Eu quero... Quando os decretos... Oi. Dani, vamos lá. Primeiro eu queria dizer o seguinte: o que me espanta, eu vou passar para vocês, o que me espanta é o silêncio da prefeitura. Eu vou dizer isso porque, desde que começou essa aglomeração ontem, que a equipe do Novo estava tentando uma posição da prefeitura, silêncio absurdo, absoluto e absurdo, como tem sido em vários momentos, onde
o prefeito, a prefeitura ou a Secretaria de Saúde aparecem para dar boas notícias, quando tem que responder, como foi o caso da falta da vacina, como foi o caso da fiscalização de ontem, é imoral, ela né? simplesmente se omite, ela some. Veio falar alguma coisa para a imprensa hoje já do meio para o final da tarde, quer dizer, mais de 24 horas depois. Então, essa postura, essa briguinha de... Até tem um comentário aqui dizendo que a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado estão numa briguinha de quinta série e as pessoas estão morrendo. É mais ou menos isso que está acontecendo na minha visão. Mas vamos lá, eu quero ouvir Dani primeiro, a observação de Dani, eu depois não acho Jean. que eu não acho que haja uma briga entre o governo, a governadora e o prefeito de Natal. Na verdade, eu acho que há uma tentativa do prefeito de Natal usar do populismo aí, do mesmo jeito que faz Bolsonaro. A governadora está seguindo a orientação do comitê científico que representa a ciência, né? Então, eu acho que não existe duas verdades, não. Existe uma realidade que o governo do estado está tentando seguir à medida do possível e o prefeito Natal é quem faz a politicagem em cima disso. O que eu queria dizer é o seguinte, vocês perceberam que quando houve aquele decreto mais forte agora, quando tivemos o pico dessa segunda onda, que o prefeito teve que assinar, foi basicamente obrigado, digamos assim, a assinar o decreto junto com a governadora, né, o Ministério Público estava junto e pressionou o prefeito, ele teve que assinar aquele decreto, as coisas funcionaram de outra forma, né? As pessoas estavam ali vendo uma coisa só acontecer, então é aquilo ali, a regra é aquela lá, então a coisa funcionou. A partir do momento que o governo coloca um decreto, o prefeito já sabe, como você disse no início da live, Daniel, que o decreto mais forte é o que vai ficar, né, é o que vai predominar. Então não adianta tentar vir com ele sabe que mesmo que ele está ali querendo mostrar para a população que é contra o que eles chamam de fica em casa, né, resumindo a isso, então o prefeito joga para a torcida sabendo que de qualquer forma o decreto estadual é o que vai ter que valer. Né? Então, isso Dani, aí é que gera insegurança na população. Dani, vamos passar para Jean rapidinho, que eu quero também Fala, aqui ler Jean. alguns comentários. Tem muita gente comentando esse assunto aqui, eu quero falar antes da gente encerrar. Jean? Isso aconteceu várias vezes. A governadora soltava um decreto, aí o prefeito aguardava e daqui a pouco soltava um outro decreto tentando desfazer o que ela fez com o objetivo de agradar o setor A ou o setor B. Mas eu quero trazer um assunto aqui que é mais o discurso, a pauta do governo federal, da reabertura da economia, né? Um termo muito banalizado, inclusive. E aí você diz assim, tá vendo? Bolsonaro defende a reabertura da economia desde o início. E até fiz um comentário no meu Twitter hoje dizendo que isso é o óbvio ululante. É óbvio que a economia precisa ser reaberta. Isso não se discute e ninguém é contra a reabertura da economia. Ainda que aqueles decretos mais rígidos, ainda que a governadora possa parecer contra, eu tive a oportunidade de participar de encontros, de debater, não existe um ponto de vista contrário à economia. O que existe é uma situação de saúde pública grave. Não existirá economia se a gente não controlar isso. Claro, óbvio. Essa é a questão. Então, você reabrir a economia, isso é lá atrás, é agora e mais na frente. Nós sempre teremos essa necessidade de estarmos numa economia aquecida, até porque as pessoas precisam trabalhar, precisam ter o seu sustento. O que se discute é quando, tá? E aí eu acho que já está na hora de flexibilizar mais, com cuidados, com restrições. Agora, a utilização desse discurso de que é defensor da economia, isso é balela. Jean, mas é preciso ter muito cuidado com essa questão da... Túlio, só um minutinho. Eu vou deixar você falar. Deixa eu só aproveitar aqui que tem muita gente participando. Queria agradecer ao Lucivan, que está aqui bem enfático nas posições dele, dizendo que não adianta fechar bares ou restaurantes enquanto toda a cidade está aberta. Na visão do Lucivan, precisa fechar tudo uma semana, 2, depois abre de novo. E vai trabalhando de forma, pelo que eu estou entendendo aqui, para que a gente vá de acordo com a onda da doença e tentando manter um certo controle. Cientificamente, isso já foi comprovado, inclusive, que dá mais certo você fechar tudo
e ficar 2 semanas com tudo fechado do que ficar fechando de pouquinho uma coisa e outra. Ele tá certo. Olha, vamos lá, o Teixeira também está aqui, está falando dessa disputa política dos dois, da governadora com o prefeito. Daniel, a vacina, Rickson está colocando, claro, em primeiro lugar a vacina, o mais importante. Óbvio. A gente não tem vacina para todo mundo, não tem vacina suficiente, mas em primeiro lugar é a vacina, que ainda bem que pelo menos isso é consenso hoje, já há algum tempo. E o que a gente vem discutindo é exatamente isso, vacina, vacina e vacina, certo? Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, adotar os cuidados que todo mundo já conhece, adotar esses cuidados. E eu acho que é importante, sim, manter as campanhas educativas, embora hoje eu tenha certeza de que isso já foi muito massificado, assim como a dengue, que foi massificado durante muitos anos. Mas há incerteza, Jean, há muita incerteza na população por conta das ações do próprio presidente, da pessoa do presidente da República, e aqui em Natal do prefeito. Então há uma dúvida, acho que precisa muito de campanha educativa, sim, para a população. Gente, eu vou passar a palavra para Túlio, para que ele conclua. Não, eu só quero dizer o seguinte, que é preciso realmente ter muito cuidado nessa questão da abertura. Todo mundo está sofrendo, o empresário sofre porque não tem como pagar suas contas, demite o trabalhador fica passando dificuldade porque não tem salário, mas é preciso saber o seguinte, o empresário, ele precisa de cliente vivo. O único comércio que funciona com cliente morto é funerária. Então é preciso saber que eu preciso proteger o meu cliente para que ele volte novamente. E ele vivo, ele trabalhando, ele vai ter dinheiro, ele vai me comprar. Ele morto, ele vai pagar só aquela funerária e a família vai ficar só chorando. Então é preciso ter muito cuidado realmente com isso. Agora, por outro lado, a gente passou mais de um ano nessa montanha-russa, prende e solta, e as pessoas não aguentam mais. Você dizendo aí, Dani, vai passar um lockdown aí, 2 semanas total, fechado direto, você não encontra mais consenso para fazer isso. Mas já houve um momento. Agora, com a chegada da vacina, você está vendo que as pessoas naturalmente já começam a ter uma esperança de que venha numa velocidade maior, eu acredito nisso, né? A partir de agora, né? A partir de agora, porque aí está entrando a questão da escolha das vacinas, né? A Sputnik, há informações de que ela não foi liberada porque uma questão política, né? Diz que é porque é da Rússia, porque a vacina de Lula é do PT, isso é brincadeira, né? Tem que ver a questão técnica. E aí você tem a briga das vacinas, basta um boato para dizer, a de Oxford cria coágulo e pode matar. Pronto, aí ninguém quer mais essa, só quer a corona. Pois é impressionante. Então é um problema. A gente tem que lutar muito contra as fake news. É um momento que nós, jornalistas, a gente tem um dever de profissão de lutar contra essas informações falsas, né? O que a gente vê de gente que, até conhecidos nossos, eu tenho certeza que de vocês também, que acreditam nessas besteiras que publicam aí, essas fake news a respeito de vacina, de tudo. Você se impressiona. E é por isso que, mais uma vez, eu vou bater na tecla da campanha de conscientização, campanha educativa, né? Eu ia colocar aqui, eu ia jogar aqui para a gente, né, com a autorização do Daniel, só jogar aqui na nossa discussão uma decisão de Lewandowski, né? Ele deu uma decisão, eu não li bem, porque foi em cima da hora da gente entrar aqui na live, mas ele, na sua decisão, ele acaba dizendo que governos e prefeituras vão poder ser responsabilizados, penalizados pelo atraso na segunda dose das vacinas à população. Imagino que isso pode gerar, inclusive aqui, né, no Rio Grande do Norte e em Natal. Gente, preciso saber a gente está chegando ao finalzinho da nossa live. Vai ficar aqui... Túlio queria falar mais uma meia hora. Se depender de Túlio, eu já disse, umas 4 horas. Não, só para concluir com esse comentário aí, Daniel, porque é o seguinte, é preciso responsabilizar, sim, mas desde que você prove que foi enviada a vacina e o Estado ou o município, por incompetência, inoperância ou qualquer outro motivo, não aplicou. Agora, nem Estado nem município compra vacina. Quem compra e quem distribui é o governo federal. Então é preciso que haja realmente esse nexo de responsabilização. Chegou a vacina, eu não apliquei, eu sou o responsável. Agora, não ter vacina e cobrar, aí é complicado. Gente, tem que cobrar lá de cima. A gente tinha ótimo debate hoje, muito bacana, tanto a primeira parte quanto essa segunda. Eu acho que esse assunto a gente precisa discutir muito e cada vez mais. Sempre. Mas a gente tinha um outro assunto que eu ia voltar, que era a CPI,
mas aí a CPI fica para quarta-feira, até porque eu acabei de ver aqui uma notícia de que o roteiro do Renan, que amanhã a gente tem 2 depoimentos na CPI, né? O do Mandetta e o Taixe, o do Mandetta, né? E o do Taixe, né? Então, o roteiro do Renan está prevendo 45 perguntas para Mandetta e 36 para o Nelson Taixe. Então, assim, eita, a gente vai chegar na quarta-feira, na hora da live da quarta-feira, e essas perguntas ainda devem estar no roteiro, porque isso é só do relator. Você imagine quando abrir, né? Então a CPI vai estar preparada para uma verdadeira maratona. Lembrando que na própria quarta-feira, não sei se eles vão emendar, mas também já tem o Pazuello, né? Que vai ser ouvido está pela marcado para CPI na quarta-feira. Então a gente está tentando Semana trazer... quente aí, viu? E a gente está tentando trazer uma entrevista para quarta-feira sobre esse assunto na nossa live. Se a gente conseguir, então a gente dedica a live da quarta-feira a esses depoimentos que a gente vai assistir amanhã e na quarta, e também na quarta-feira essa entrevista sobre a CPI. Tá bom? Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Jean, a Dani e a Túlio. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Né? Tá ficando bacana a nossa live, tá ficando divertida as discussões, principalmente enquanto o Jean tenta manter essa tranquilidade dele, ver esse afloramento das discussões aí entre Dani e Túlio, né? Que são, para que todos aí que nos acompanham saibam, a gente diverge aqui, mas somos todos amigos e já trabalhamos há tanto tempo que é natural que a gente entenda esses posicionamentos um e do outro, e a divergência é sempre salutar, principalmente na nossa área. Verdade. O jornalismo precisa divergir mesmo de opiniões, né, de opinião para poder formar o máximo possível. É o saudável, né? É muito saudável, e formar o máximo possível da opinião de quem importa realmente, que são os nossos internautas, nossos ouvintes. Quero agradecer a todos vocês que participaram, deixar aqui já o convite para amanhã, às 19 horas, nós teremos uma live bem bacana, bem divertida, conduzida pelo Diego Negrelos sobre o BBB, amanhã que é a final do BBB. A gente já começou falando aqui de Fiuk, a homenagem que o Túlio estava fazendo a ele, né, Túlio, dizendo que o Fábio Júnior deve estar bem revoltado, porque Fiuk está falando do Liseu. Agora, Túlio, eu vou ser muito franco com você. Quem é nesse Brasil que não está liso? Você imagine Fiuk que está lá presidente daquela casa. Muito obrigado a vocês. Mas BBB, Daniela tá todinha Julieta, só ela que fala. Pra mim tinha caído tudo aqui, viu? Tinha parado tudo. Eu pensei que eu já ia sair. Não, pensei que tinha inclusive acabado você não ouviu, mas o Túlio estava dizendo que você tá igual a Juliette. Mesmo tá vendo. Adorei. Amei. Obrigada, Tulipa. Cachola linda. Obrigado a vocês, obrigado pela participação dos três, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui na live. Fica o convite amanhã às 19 e na quarta-feira, às 19 horas, voltamos aqui, nós 4, com uma entrevista e o assunto principal que realmente vai dominar a cena política nesses próximos dias, que são os depoimentos dos ex-ministros da saúde do Brasil. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite e até quarta. Valeu. Beijo, gente. Tchau. Até quarta.